Alô? Ok. Alô, sim. Ok, então dando continuidade à nossa sessão, eu passo agora a anunciar o trabalho que é intitulado Modelos de Aprendizado Profundo para Classificação de Modulações de Sinais de Comunicações Wireless. Esse trabalho é de autoria de Natália Silva e do professor Marcelo Pinha, todos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Natália, você tem 15 minutos para apresentação e depois mais 5 para perguntas, se houver. Boa apresentação. Obrigada, Coronel. Boa tarde a todos. Agradeço a presença dos senhores. Como o Coronel apresentou, eu sou a primeira-tenente engenheira Natália Galvão. Eu vou estar aqui apresentando um pouco para os senhores um pedaço de um trabalho que eu fiz numa disciplina no primeiro semestre que eu tive de ITA, que foi o semestre anterior. Então, a gente vai passar por esse breve roteiro. É uma contextualização do problema que o artigo está trabalhando, a metodologia que foi escolhida, os resultados e discussões, bem como uma breve conclusão final. Como contextualização, eu trouxe aqui para os senhores aquela mesma ideia que o o Brigadeiro Nogueira trouxe na nossa palestra de abertura aqui da segunda semana de aplicações operacionais, que é a ideia de guerra centrada em redes. Aqui na ilustração, como os senhores podem ver, a gente tem diversos vetores, tropa de terra, as nossas embarcações, todas conectadas ali num cenário de um teatro de operações, um cenário de guerra, e todas em contato com também uma estação de C2, mostrando aqui a importância dos nossos links de comunicação, da garantia ali no teatro de operações de que todas os vetores das forças amigas estejam em comunicações para que sejam rapidamente transmitidas as informações, as atualizações de táticas, os desdobramentos, para que, sobretudo, a autoridade competente também possa ir tomando as decisões e atualizando as estratégias. Então, aí está representado a importância das comunicações no nosso cenário de guerra. Mas não é só o nosso papel garantir que as nossas comunicações funcionem, mas é importante também a gente tentar prejudicar o nosso inimigo. Então, a gente conseguir monitorar e detectar as emissões dos nossos inimigos para aí poder, com essa coleta de produtos de inteligência, fazer ali um jamming, um spoofing, e prejudicar esse tipo de solução de amparo que o nosso inimigo vai ter no campo de batalha. Então, dentre as possibilidades no dia de hoje, principalmente a gente que está olhando das forças amigas, olhando para as forças inimigas, pelas técnicas tradicionais de processamento, é muito difícil, sem a gente saber previamente o conhecimento de modulação e o esquema de modulação do inimigo, conseguir detectar. É nesse sentido que a inteligência artificial aparece como uma solução de que são capazes, hoje existem muitos modelos que são capazes de aprender padrões com treinamentos prévios, mesmo quando submetidos a dados, e tem ali alto ruído, grande variabilidade. Então, o trabalho está nesse contexto e que o nosso objetivo, principalmente, está voltado à investigação da viabilidade de utilização de algoritmos de aprendizado profundo para classificação automática de modulações de sinais de comunicação wireless. Para esse trabalho aqui, vou descrever um pouco para os senhores aqui qual foi o dataset escolhido para o trabalho, os modelos de aprendizado profundo adotados e os treinamentos dos modelos. Como dataset, a gente utilizou esse dataset aqui, o Radio ML 2016, versão 10.A. Trata-se de um dataset bem consagrado, né, no meio acadêmico. E a grande vantagem e o nosso objetivo ao escolher esse dataset é poder comparar os modelos que a gente obteve com os demais modelos que já existem hoje. É o que não seria possível com um dataset novo criado por nós. Esse dataset, ele é algo não só consagrado, né, mas ele é um dataset validado. Ele foi construído, gerado por simulação, mas foi pela simulação com essa toolkit aqui, a GNU Radio, que é uma toolkit muito famosa para geração quem trabalha com processamento de sinais de comunicação, quem trabalha também com rádio definido por software, porque essa toolkit aqui permite que a gente acrescente vários tipos de modelos e efeitos na propagação do sinal. Então,
é meio plug and play, então tem essa facilidade também. Então, vamos ver se tá... o usuário ele pode acrescentar uma série de efeitos, desvanecimento de multipercurso, efeito Doppler. Ele acrescenta também atraso de clocks, transmissão assíncrona nas comunicações. Então, são muitos efeitos e é por isso que ele tem sido muito utilizado na área acadêmica, para pesquisa, porque ele é muito bom nessa simulação, ele é muito fidedigno. Então, aqui é a descrição um pouco de como esse dataset foi criado. Ele permite que a gente não apenas gere um modelo matemático final, que é recebido, mas ele passa por todas as etapas. Ele simula a modulação de um sinal, o pulse shaping, os dados da portadora, a demodulação, ele passa por todos esses processos. E também a gente tem várias incorporações dos efeitos de canal, como eu havia mencionado. Essa aqui é a descrição do dataset. É um dataset composto por 11 modulações, sendo 8 digitais e 3 modulações analógicas. Nessa toolkit, ela permite também simular vários tipos de relações sinal-ruído, SNR. Então, no dataset que eu utilizei, eram 220 mil exemplos, né, de sinais, com SNR divididas de menos 20 dB até 18 dB, variando de 2 a 2. Então, menos 20, menos 18, menos 16 e assim por diante. Aí, taxa de amostragem, amostra por símbolo das modulações digitais. Lá no artigo tem certinho para quem tiver interesse. Aqui estão alguns exemplos das amostras. Lá a gente tem acesso são 128. Esses aqui são exemplos de sinais que estão lá. Esse é exemplo de um sinal da modulação que é a AM64, por exemplo. Esse é o tipo de sinal da AM-SSB. Então aqui tem vários tipos de sinal, exemplos das amostras, e cada amostra desse sinal tem 128 pontos das amostras I e Q do sinal. Então aí os senhores podem ver a representação das modulações. Esses gráficos são os dos exemplos, né, de teste com SNR alta. SNR máxima lá dos 18 dB. Mas eu trouxe aqui para os senhores verem também para uma SNR de menos 2 dB. Já fica bem mais complexo ali separar os sinais de... Alô? Voltou. Obrigada. Para o nosso olho humano e é difícil enxergar aqui os padrões. Então, como eu já disse para os senhores, esse modelo é um modelo conhecido. E na literatura, esses são alguns modelos que os autores que já trabalharam com classificação automática de modulações diz que apresentaram bom desempenho. Então, muito da inteligência artificial é baseada na tentativa, né, na experiência. Então, sempre indicado que a gente comece com modelos e coisas que as pessoas dizem que está fazendo efeito e está sendo bom. Então, aqui a gente escolheu esses 3 tipos de modelo de rede neural. Uma rede neural convolucional do tipo unidimensional, uma rede neural recorrente, Long Short Term Memory, LSTM, uma rede neural residual, que ela tem as skip connections, mas ela tem também aqui as redes convolucional, uma convolucional unidimensional também. E eu vou explicar um porquê que eu escolhi essas 3. Esse modelo aqui, ele foi baseado nesse trabalho aqui de 2019, que trabalhou também com esse dataset. Então, ele era meio que a minha comparação ali. Se os meus modelos estavam parecidos e se eu conseguia reproduzir o que o autor do artigo tinha obtido também. Então, ele foi o primeiro de escolha. Aqui, o nosso modelo de LSTM foi escolhido principalmente porque é um modelo de aprendizado profundo que tem sido muito utilizado quando a gente trata com dados sequenciais. Né? Hoje está muito na moda utilizar contexto. Então, quando a gente pensa num esquema, num tipo de modulação que vai transmitir uma informação ali naquele esquema, existe um padrão ali sequencial, né? Uma informação depois da outra. Então, basicamente, foi o pensamento para se utilizar esse tipo de modelo. E aí ele foi baseado nesse outro artigo, que ele usa para um outro dataset, mas também um dataset de classificação automática de modulações.
Aí a gente também utilizou esse modelo residual. Também tem algumas camadas convolucionais aqui. Ele é residual porque ele tem essas saídas aqui, essas skips aqui que conectam mais para frente. E esse modelo aqui, ele foi escolhido porque ele apresentou um bom desempenho em dataset de classificação automática de modulação de radar. Então, a minha ideia é... Esse artigo, ele apresenta uma rede que ela é bem maior que essa. Ela tem, acho que mais umas 3 skips ali para frente, nesse mesmo padrão de modelo que eu apresentei aqui para os senhores. Só que ela foi utilizada para radar. Eu queria ver qual que era o desempenho dela aqui para modulação de comunicações. Na metodologia utilizada, o algoritmo foi desenvolvido em Python, utilizando a biblioteca Keras. A gente dividiu os nossos 220 mil exemplos como 60% para o treinamento dos nossos modelos, 20% para a validação e 20% para o teste. A função custo utilizada foi entropia cruzada para dados categóricos. A gente estava tratando em classificação, né, das diferentes modulações. O treinamento foi realizado em batches, 128 exemplos. A gente utilizou um otimizador ADA e uma taxa de aprendizado de 10 a menos 3. E também a gente teve uma configuração aqui de número máximo de épocas e também... Obrigada. Desculpa, pessoal, gosto de falar, vou acelerar. Vou acelerar. Então aqui a gente vai passar pelos resultados. Mostrando aqui um pouco para os senhores o treinamento. Aqui esses gráficos é só para perceber que a gente faz os treinamentos dos modelos e acompanha o resultado, né, que está dando esses modelos no conjunto de validação, para que a gente não incorra no risco de achar que o modelo está ficando muito bom e, na verdade, o modelo está overfitando, né? Não está generalizando, está se adaptando aos dados de entrada. Então, a gente acompanha aqui pela validação. Aqui está um primeiro resultado, que não sei se os senhores estão conseguindo enxergar direitinho, mas temos os 3 modelos que eu havia mencionado. Esse gráfico foi plotado propositalmente em função da SNR, porque lembra que eu mostrei para os senhores aqueles exemplos de dados em uma relação sinal-ruído de menos 2 dB e um de 18? Eles são muito distintos. E realmente essa acurácia do modelo fica muito prejudicada em um cenário em que a gente tem uma SNR muito baixa. Já para SNRs maiores, né, acima de 0, que a gente está acostumado, acima de 0, acima de 5 dBs, os modelos já conseguem realmente aprender os padrões ali que estão nos dados de entrada das diferentes modulações. Destaque para esse nosso modelo residual que veio da teoria de radar ali, que apresentou um desempenho um pouco melhor do que os outros 2. Você não está dando para ler. A verdade aqui eu trago também as matrizes de confusão. Não sei se os senhores são muito familiarizados com essa terminologia. Na verdade, por quê? Além da SNR, que é um fator limitante, né? SNRs ruins tendem a prejudicar ali o modelo. A gente também tem a questão das diferentes modulações, né? O modelo pode aprender melhor algumas modulações e pior outras modulações. Então é importante que a gente olhe isso, se ele está errando uma específica ou se ele está errando todas. Então, basicamente, esses gráficos mostrando a modulação verdadeira do exemplo e a modulação que ele predisse, para que a gente possa avaliar qual é o problema ali, o que aconteceu, né? Qual que é o resultado obtido ali nos 3 modelos. Vou resumir aqui a ideia, mas, basicamente, a gente teve uma facilidade. Os 3 modelos, eles são essas coresinhas aqui, ó, mais vermelhas. Eles tiveram muita facilidade em identificar a modulação AMSSB, se eu não me engano. Como os senhores podem ver aqui. Essa daqui. Só que ali também foi o modelo que mais errou. Porque várias amostras das outras classes também foram classificadas erroneamente como dessa modulação. A minha explicação foi que nas amostras ruidosas, se os senhores puderem ver, ó, esse tipo de sinal, nas amostras ruidosas, todas realmente ficam muito parecidas com ele, porque se assemelham muito a ruído. É por isso que, nos exemplos de menor SNR, muitos erram e se aproximam a esse modelo, a essa modulação. Outra coisa que a gente reparou é que
duas modulações que pra gente eram muito diferentes, elas acabavam sendo conflitantes nos três modelos, que era uma modulação, a WBFM, a Wideband Frequency Modulation, e uma das AMs, e uma modulação em frequência bem diferente, uma modulação em amplitude. E a gente não entendeu. Mas se os senhores puderem observar aqui, são essas duas modulações aqui. Elas realmente aqui, pelas imagens de uma relação sinal-ruído alta, parecem parecidas. Mas, na verdade, a gente atribuiu a esse resultado, sobretudo ao fato da gente ter... era o mesmo, nas modulações analógicas, era o mesmo sinal que estava sendo codificado ali na modulação, porém eram poucas amostras e era uma pessoa falando. Então, tinham vários tempos de pausa. Então, a gente atribuiu isso à forma de construção desses sinais de terem ficado tão próximos assim nos nossos modelos. E também a gente teve algumas confusões entre as modulações que é a AM16 e que é a AM64. Que, na verdade, são modulações que, pela construção também, elas possuem uns esquemas meio superpostos. E como a gente só tinha 128 pontos dos sinais IQ, isso pode ter gerado ali uma dificuldade nos modelos. Mas isso aqui, apresentando para os senhores, é tudo, considerando sinais de menos 18 a 20 dBs, mas a gente também considerou aqui os resultados só acima de 0 dBs. E a gente já vê essa diagonal principal aqui, que são os resultados corretos, né? Que é o label verdadeiro coincidindo com o label predito. Então, já fica bem mais limpo, bem mais próximo de acertar tudo ali. E sendo que o modelo residual, deixa eu achar ele, aqui, ele teve menos problema em identificar essas modulações que é a M16 que é a M64, que foi aquele modelo que tinha melhor desempenho lá. Então, agradeço a atenção dos senhores. Foi um trabalho aqui exploratório, utilizando esses modelos, e a gente chegou em resultados. O residual, um pouquinho acima ainda dos que a gente viu na literatura para esse tipo de dataset, esse dataset. E é isso. Agradeço. Coloco à disposição. Obrigado, parabéns pela apresentação, Natália. Passo a palavra para o professor Renato. Agora o professor Renato vai dar uma aula aqui pra gente de comunicações. Bom. E eu vou ser reprovado. Bom, primeiro, Natália, parabéns pelo trabalho. Eu sempre que desço ali no laboratório de guerra eletrônica, eu vejo você ali trabalhando, né? E eu vejo o quanto que você está se dedicando à pesquisa. Na realidade, é uma pergunta junto com curiosidade. Achei bem interessante esse trabalho investigatório, né, que vocês fizeram, procurando usar técnicas de IA para fazer essa classificação ou discriminação entre diferentes tipos de modulação. Uma primeira dúvida que surge, eu não li o trabalho, né? Mas dessas três técnicas que vocês consideraram, o treinamento e as análises que vocês fazem somente no domínio do tempo ou vocês exploram também o domínio da frequência? Obrigada, professor. Na verdade, a gente sabe que esses modelos de aprendizado, por mais que os modelos sejam capazes de atingir os padrões independente do dado de entrada, a gente pode sim fornecer um formato de entrada que facilite para esse modelo chegar na nossa resposta correta. Então, tem alguns trabalhos utilizando esse dataset que entra com as imagens de constelação. Então, ele, por exemplo, verifica qual que é o desempenho que modelos têm utilizando esse tipo de dados de entrada. Aqui, a grande maioria dos trabalhos usam esse formato que eu trouxe aqui para os senhores, que é a 128x2, o IUQ. Mas eu vi trabalhos em frequência, com a entrada do IUQ e também uma representação em frequência. Eu vi também as constelações, tem de tudo, professor. Na verdade, o que demandaria seria um novo treinamento dos modelos e para que ele fizesse o ajuste dos parâmetros, né? O modelo ele é fechado para aquele dado que ele foi treinado, né? Aquele padrão que ele foi treinado. Uma coisa que eu penso, talvez para um trabalho futuro,
Um treinamento, eu faria alguma coisa assim, né? Vocês têm um resultado, por exemplo, para esse formato, tentar avaliar, por exemplo, como um treinamento baseado no comportamento espectral das modulações. Quando você vai para o domínio espectral, com sinais reais como esses, avaliando separadamente, né, os canais EQ, você tem muito comportamento de vazamento espectral, que é quase uma assinatura radar que você tem ali das modulações. É algo... Claro que se a gente for para hardware, de hardware a hardware você vai ter alguma mudança, mas de uma forma geral, você tem uma assinatura espectral, não só aquela prevista pelos modelos teóricos, mas algumas que caracterizam esse vazamento espectral. Isso eu acho que poderia também surtir algum efeito interessante. E depois uma terceira solução, tentando alimentar essa rede com ambas informações, você alimentando com esse conteúdo temporal e um conteúdo espectral. De repente, né, pode ser que surja algum efeito interessante aí, alguma melhoria de desempenho, principalmente, eu acho, para aquelas questões de mais baixa SNR. Mas só sugestões, mas novamente parabenizar pelo trabalho, achei excelente aí. Eu que agradeço, professor. Obrigado. Vou pensar e refletir e vou tentar colocar em prática. Obrigada, professor. Mais algum questionamento, alguma observação? Eu tenho uma última aqui. Vocês consideraram ou pensam considerar, ou sabe se já foi considerado, não apenas identificar o tipo de modulação, mas a característica do emissor em particular? Assim, se o emissor está usando... Jitter, Stagger, alguma coisa assim, nesse sentido? Não. Tipo assim, tentar caracterizar aquele emissor. Porque cada emissor, ele tem um cabeçalho próprio e tudo. Ele tem uma característica de emissão, né, que você pode identificar. Não só o tipo de modulação. Isso já é como se fosse um filtro, né, que você... isso aqui, essa modulação é QPSK. Mas aí esse emissor de coletada nesse local com essa característica não só de modulação, mas como padrão da mensagem. Já começa pelo protocolo. Se todo emissor tem um protocolo, você vai saber se isso é um modem de internet, se é um rádio, né, de comunicação e tal, né? Você sabe se existe trabalho nessa direção? Eu acho que sim, coronel. Eu não lembro com precisão, por isso que eu não vou dar 100% de certeza. Eu sei que radar tem, eu tenho grandes certezas que tem também nessa área. O que eu já vi, e que até eu achei bem diferente, foi as pessoas tentando utilizar esses sinais wireless como radar. Então, pessoas batendo palma, né, dentro da sala e tentar mapear tipos dessa modulação, como isso reage com o alvo. E as pessoas, pelo que eu me recordo desse trabalho, as pessoas se baseavam nesses protocolos também, tentavam reproduzir as mensagens, então tinha algo nesse sentido. Mas para aplicações em defesa eu não li trabalho sobre. Ok, obrigado. Mais algum questionamento? Bom, então agradeço a audiência. Agradeço aos 3 autores que vieram aqui apresentar o artigo hoje e dou por encerrada essa sessão e convido todos ao almoço, né, que merecido, né? Eu já almocei, mas quem não almocei já deve estar com fome, tá? Então, muito obrigado a todos, eu dou por encerrada a sessão.